Luzes piscavam sem parar do lado de cima. Já do lado de baixo, um cheiro fétido é que reinava por toda parte. Não só os dejetos da cidade baixa, mas também os da cidade alta caíam ali. Assim que os 4 goblins, agora minimamente armados, passaram pelo bueiro que os levou até ali, os sons da perseguição começaram a ficar para trás, até serem substituídos pelo som da água nojenta que passava por ali. O cheiro era praticamente insuportável, mas não para os goblins. As galerias eram enormes, criadas inicialmente para atender às necessidades da cidade alta. Chegava a 20 metros de altura e mais 5 de profundidade, por onde passava o canal. A iluminação também era muito pobre, com algumas lanternas muito distantes entre si. A Cossa pegou uma tocha e uma pederneira da mochila que pilhou e passou para a tira acender. Todos eles permaneciam em silêncio, ainda ouvindo ao longe os sons das sirenes. Disse um bate irritado. Não, para de me ajudar, Come, ou eu te jogo nessa bosta. Come apenas ergueu os braços e deu de ombros. Cala a boca, vocês. Querem serem pegos? Voltaram a caminhar em silêncio, mas pouco tempo depois Bate gritou de novo. Eu já falei. Ah! E ele caiu no chão. No que os outros olharam para ver o que tinha acontecido, uma espécie de gosma bege esverdeada estava saindo da água, bem aos pés de Bate. Essa merdinha queimou meu pé! Mata ela, mata ela, mata! Já caído no chão. No pouco tempo que tiveram para reagir, a Tira veio se aproximando com a tocha. A Costa sacou uma espada curta e Come se escondeu nas sombras. A gosma saía da água ao que eles se movimentavam e ia ficando cada vez maior. Enquanto isso, Bate continuava no chão, tentando se esgueirar para a parede com a perna boa. Ela já devia ter uns 2 metros de altura quando a Costa tentou cortá-la com a espada. Parecia que estava entrando com facilidade, cortando a gosma ao meio. Mas começou a ficar cada vez mais difícil de tirar a espada de lá, até que ela ficou completamente presa no corpo da criatura. Ele fez força para puxar, mas só conseguia fazer com que a gosma se aproximasse mais ainda da sua mão. Gotas nojentas caíam conforme partes da gosma se aproximavam mais do seu braço. Uma dessas gotas caiu na sua mão, momentos antes da gosma se fechar em torno dela. Sua mão ganhou uma mancha escura enquanto ele gritava, largando a espada. A gosma se projetava cada vez mais para cima dele. E bem nessa hora, a Tira apareceu sacudindo a tocha contra a criatura, que pareceu recuar por causa do fogo. Corre, idiota! Eu seguro a bosta! Corre, Coça! Leva o bate! Vai, corre! Eles correram por aqueles túneis como se não houvesse amanhã. A Coça tentando carregar Bate como podia e Come aparecendo de relance nos fracos momentos de luz das tochas do esgoto. O som da água suja ia ficando cada vez maior. Começaram a enxergar, bem à frente, uma espécie de cachoeira numa parte dos esgotos, que parecia ainda maior do que aqui estava. Ainda levariam alguns minutos para chegar até lá. Era realmente colossal, tudo aquilo ali embaixo. Então, ouviram um estouro ensurdecedor que ecoou pelas paredes vindo lá de trás. Pararam um segundo para olhar, imaginando o que teria acontecido com a Tira. Mas todos lembravam-se das palavras dele e continuaram correndo. Quando viraram para frente novamente para seguir o caminho, se depararam com uma estranha orbe flutuante que emanava uma estranha luz alaranjada. Vinha na direção deles e quando se aproximou, começou a piscar em vermelho. A Costa se pôs à frente e bateu na esfera com uma outra espada da mochila. A esfera simplesmente ignorou e continuou piscando. Ah, maldita! Morre! Se isso for dos caneludos, a gente vai ser preso de novo! Bate parecia ainda muito aturdido. Enquanto a Costa tentava espantar a esfera de energia, Come apareceu. Colocou uma mão no ombro de Acosta, que parou por um segundo de tentar acertar a esfera e olhou para ele. O que é? Não tá vendo que eu tô ocupado? Antes que ele pudesse reagir de alguma outra forma, Come estendeu a mão para a esfera de luz. E quase instantaneamente ela desapareceu, deixando para trás apenas rastros de energia azul.
Nesse momento, a Cossa e Bate ficaram pasmos. Come voltou a correr, e eles seguiram atrás, mesmo sem entender o que havia acontecido. Quando finalmente chegaram na outra sala, eles viram o quão grande realmente era. Uma gigantesca cachoeira de água suja de esgoto caía bem no meio daquele lugar. A câmara era circular, com várias outras entradas como a pela qual eles vieram, e bem no meio havia um enorme buraco por onde toda a água era levada e caía numa escuridão sem fim. Por cima havia também uma enorme abertura por onde estava caindo toda aquela cachoeira fétida. A primeira coisa que ouviram quando chegaram, apesar da vista, Fugitivos localizados, senhor. Entrando em modo de batalha. Preparando-se para interceptação. foi. A voz vinha de uma figura com uma armadura que cobria o corpo todo, em uma das outras entradas da sala. Come, que já estava à frente, virou para os outros dois e apontou para a cachoeira. Apesar de muito difícil, todos eles conseguiram enxergar uma espécie de poste que subia a cachoeira bem no meio de toda aquela água. Entendido. Iniciando o combate. Os 3 goblins tiveram pouco tempo para pensar, pois a figura apontou o indicador para onde eles estavam e seu dedo começou a ganhar um brilho vago. Deu tempo apenas de saltarem para o lado. E no caso de Bate, ele apenas se jogou. E em seguida, um disparo de energia saiu de sua mão, cortando o ar onde eles estiveram momentos atrás.